Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 20 de setembro de 2021, agora pelo horário oficial de Brasília, 8 horas 20 minutos. A gente está dando início à nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Então, você que está conosco, seja bem-vindo. Já vai participando conosco, manda de onde você está falando, sua cidade, seu estado. Me diz se tá chovendo por aí, se não tá chovendo, se a chuva tá demorando a chegar e tá aí prejudicando o seu início de plantio ou pelo menos comprometendo os seus planos para esse início de temporada, né? A gente quer saber como é que estão as coisas por aí. Mais do que isso, lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio, nossa abertura de mercado, aqui pelo Notícias Agrícolas, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Então vai seguir este perfil no Instagram, @cooperativa Cochupé, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Lembrando que agora a gente tem começado aqui um pouquinho mais cedo o nosso Bom Dia Agronegócio para a gente otimizar o seu dia, tá certo? Para a gente poder você começar mais cedo aqui conosco e a gente também seguir aqui a nossa semana, tá certo? A gente vai fazer como sempre fazemos, passando ali pelos preços. Hoje é um dia, já posso adiantar, de bastante aversão ao risco, portanto, todas as commodities praticamente em queda, as bolsas de valores também em queda, o dólar index subindo. É uma semana que reserva, né, de fato, algumas surpresas aí para o mercado. Então, a gente vai ter definição de juros nos Estados Unidos, definição de juros aqui no Brasil. Hoje é dia de boletim Focus, hoje é feriado na China e no Japão. A gente fica sem algumas referências, mas algumas notícias que partem justamente da China trazem preocupação ao mercado por conta da gigante Evergrande, né, que está ali definindo também algumas situações. Então, senhoras e senhores, fiquem ligados que nosso Bom Dia Agronegócio está começando com um montão de informação, tá certo? E já tem gente conversando conosco, ó. Fênix, Paraná, nada de chuva. Talismã, Tocantins, Pejuçara, no Rio Grande do Sul. Catalão, Goiás, conosco, um calorão lá no Goiás, né? Segundo o Tadeu. Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, conosco. Tucuruí, no Pará, chovido por aqui, graças a Deus. Mas que bom, né? Graças a Deus mesmo. Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. E por aí a gente vai, vão mandando pra mim de onde vocês estão falando, que é bom pra gente saber, né? E também estamos pelo YouTube, não se esqueça que o canal por lá também tá aberto, você pode conversar com a gente por ali também, tá certo? Bom, dando uma olhadinha nos nossos preços, o que nós temos um dia vermelho aí para as commodities. A soja perde 0,89%, o contrato novembro agora, que é o mais negociado, não se esqueça, vale 12 dólares e 71 centos por bushel. O milho perde mais de 1,3% para o dezembro valer 5 dólares e 18 centos. O trigo, 7 dólares e 2 centos por bushel, caindo agora 0,79%. O café perde mais de 1,6%, 1 dólar e 83 mais 40 no primeiro contrato. O açúcar perde 1,4%, o algodão 1,85% e o petróleo cai 1,95% agora para o WTI. Vamos dar uma olhadinha no Brent também. E eu já adianto para vocês também, o petróleo, o algodão e o café caíram mais de 2% lá mais cedinho no começo do dia, quando eu comecei os trabalhos por aqui. O petróleo Brent cai 1,58% e o WTI 1,96%. O Brent vale 74 dólares e 15 centos por barril e o WTI 70 centos mais 41. Caem também o ouro, a prata, o cobre, o minério de ferro. É feriado na China, mas olhamos para a Bolsa de Singapura, também olhando minério de ferro em queda. São 9 sessões consecutivas em baixa, interferência do governo chinês neste mercado, que já tinha avisado, vamos regular o mercado de minério, e assim está fazendo, tem feito, e a gente vem de olho nessa situação toda. Bom, vamos começar então com essas informações do mercado financeiro e esse dia, como eu falei, de aversão ao risco, numa combinação de fatores, né? São várias notícias que se alinham para deixar os investidores mais avessos ao risco e vão buscar, portanto, ativos mais seguros, como, por exemplo, o índice dólar, que agora sobe 0,21%, e o ouro também trabalhando em campo positivo, tem uma alta agora de 0,34%, enquanto os índices acionários ao lado das commodities também recuam nesta manhã
de segunda-feira. Veja que, inclusive, o site investing.com traz como um dos seus destaques as ações asiáticas caindo pressionadas ali pela Evergrande. Então veja, ó, as ações asiáticas recuaram nessa segunda-feira no início de uma semana cheia de reuniões de bancos centrais no mundo, com uma tórrida sessão para a incorporadora mais endividada do mundo, a China Evergrande, derrubando o mercado de Hong Kong para uma mínima em quase um ano, senhoras e senhores. Hoje não é feriado só na China, mas também no Japão e na Coreia do Sul, o que acabou mantendo ali os volumes de negociações mais baixos. O que acontece, né? Essa incorporadora, a China Evergrande, chegou no dia que ela pode dar um calote. Aí o mercado quer entender se vai ser realmente um calote total da sua dívida ou se vai ser um calote parcial, né? Então, estamos ali acompanhando o mercado financeiro, obviamente, muito mais do que o mercado agro, olhando para isso, mas isso ajuda a intensificar ali a aversão ao risco diante dessa incerteza sobre essa gigante chinesa que é a incorporadora Evergrande, tá? A gente está de olho nessa situação. O que se soma a isso neste cenário de aversão ao risco? A questão do avanço da variante Delta do coronavírus em alguns locais. Então, a gente tem, por exemplo, ali Israel no momento difícil, a Delta avançando também em algumas partes da China, a Rússia está no momento difícil da pandemia e a gente tem outros pontos do globo, então, com essa dificuldade de conter aí a Covid-19 com o avanço da agressividade da variante Delta, que, lembrem-se, tem um grau maior de transmissibilidade, muito maior. Então, a gente está de olho nessa condição aí da variante Delta e isso é um fator, porque este fator está intimamente ligado às projeções de retomada da nossa economia, da economia global, do crescimento da economia global. Então, por conta disso, nós temos esse quadro. Então, soma-se ao quadro de aversão a risco a questão da variante Delta. Mais do que isso, nós temos também aquelas incertezas que permeiam ali a semana, porque é uma semana cheia. Então, na quarta-feira, super quarta. Decisão sobre os juros norte-americanos, a taxa de juros lá nos Estados Unidos, que não se sabe se pode ser revisada para cima ou ainda não. O Federal Reserve há algum tempo falou, não, vamos mexer só em 2023. Aí veio o senhor Jerome Powell, lá no simpósio que teve recentemente ali em Jackson Hole, falou, mais ou menos, não é bem por aí, a gente pode talvez rever um pouquinho, vamos ver como é que fica. Então, incertezas sobre as taxas de juros lá nos Estados Unidos permeiam aí os negócios e trazem essa cautela maior para os investidores. Também vamos definir a taxa de juros básica aqui no Brasil na reunião do Copom, que começa na quarta-feira. São 2 dias ali, então é a super quarta, como eu falei. Definição de juros nos Estados Unidos, definição de juros aqui para o Brasil. O mercado fica o quê? Mais reticente, mais recolhido, vamos entender o que vai acontecer. Então, esse é um ponto de atenção também. Não se esqueça, bota aí no teu calendário, super quarta, a Carlinha tem que falar tudo pra gente o que está acontecendo. As projeções para nossa taxa básica de juros, a Selic, é de que a gente veja um aumento de mais de 1%, segundo as expectativas do mercado. Vamos acompanhar, vamos entender se é isso que vai acontecer. A gente está monitorando por aqui também, tá certo? Então, assim que essas informações saírem, a gente te traz por aqui em primeira mão. Não se esqueça que hoje é segunda-feira, dia de Boletim Focus, aquele boletim onde o Banco Central ouve cerca de 100 economistas e traz as suas projeções todas as segundas-feiras para a economia brasileira. Vai conhecer taxa básica de juros, o PIB, a projeção para o dólar, a projeção para a inflação, né, o IPCA, e a gente também está monitorando tudo isso por aqui. Na última semana, nós tivemos ali uma revisãozinha para baixo da projeção para o PIB deste ano e do ano que vem também um aumento da taxa básica de juros. Vamos ver o que o Boletim Focus nos traz nesta segunda-feira, dia 20 de setembro, tá? Já já esses números estão aí disponíveis para você no Notícias Agrícolas, como sempre, ok? Então, temos essas projeções também para sair. E aquela incerteza sobre o gigantesco e trilionário pacote de estímulos do governo americano sobre a economia dos Estados Unidos também está em evidência nesse início de semana. Vai continuar, não vai continuar? O que o Federal Reserve vai nos apontar? Por isso o mercado trabalha com essa ansiedade, com essa cautela, procurando ali entender o que vai nos apontar
o senhor Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, que é nada mais, nada menos do que o Banco Central norte-americano. Então, estes são os fatores ali que que trazem aversão ao risco nesta segunda-feira ao mercado financeiro global e que, obviamente, pesa sobre todas as commodities, que são ativos mais sensíveis ali e, portanto, vão sentir também esta aversão ao risco. Vamos abrir, portanto, a tela dos preços de Chicago. Vamos ver a soja primeiro. As baixas variam de 11,75 a 12,75 pontos nos contratos mais negociados, o que faz, portanto, com que as principais posições, as mais negociadas, sigam todas operando abaixo dos 13 dólares por bushel. O novembro, que é o mais negociado agora e referência para a safra americana, 12 dólares e 72 centos por bushel. Janeiro, 12,81. O março, 12 dólares e 85. E o maio, 12 dólares e 89 centos por bushel. Na soja, além da questão financeira, além do mercado financeiro, a gente tem outros fatores que também, obviamente, estão ali no radar dos traders, no radar ali dos principais mercados, quando a gente fala de grãos, né? E parte deles vem da questão da colheita nos Estados Unidos, que está prestes a começar para a soja ou prestes a ganhar um pouco mais de ritmo, né? Já começou pontualmente ali no Delta, assim como é o caso do milho, no último boletim semanal de acompanhamento de safras do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que atualiza hoje os seus dados às 5 da tarde, horário de Brasília, depois do fechamento do mercado, o USDA trouxe 4% da área colhida já para milho. Sem dados de colheita para soja, podemos ver alguma coisa nessa semana ou na próxima. Então, a questão, né, o pré-colheita nos Estados Unidos é um momento de pressão sobre os preços, é natural, todo ano acontece, é sazonal, é tradicional, use a palavra que quiser, mas é momento de pressão porque vai chegar a oferta nova ali para os americanos. Então, este é um ponto de atenção. O pré-colheita ajuda né, esse momento de pré-colheita, esse momento de pressão sobre as cotações. Esse é um ponto, tá? O outro ponto, e a colheita, só complementando, até então, até agora, até este momento, de acordo com as últimas previsões, tem condições favoráveis de clima para acontecer. Então, pelo menos por enquanto, esse não é não é um fator altista, mas sim um fator baixista para o mercado, segundo explicam os analistas e consultores de mercado. No entanto, a gente já tem o mercado esperando também os relatos de produtividade dos produtores americanos, que apontam que vão colher menos de 50 bushels por acre, o que é muito sério. Por quê? Porque se a gente olhar para as projeções do USDA, ele trouxe uma correção para cima no seu último boletim mensal de oferta e demanda, né, que foi divulgado ali na sexta-feira, não essa última, na outra no dia 10 de setembro. Mas por que isso é importante? Por que é interessante a gente analisar os dados? Porque se a gente olha o índice de lavouras em boas ou excelentes condições dos Estados Unidos, o que a gente vai ver é um número bem menor do que a gente via no ano passado. Então, como é que vamos colher mais esse ano do que no ano passado? Os analistas insistem nessa atenção que você tem que ter sobre isso e, portanto, é importante esperar pelos relatos dos produtores americanos para a gente entender qual é a realidade da safra dos Estados Unidos. Fato é que nessa segunda-feira, às 17 horas, a gente conhece o novo relatório semanal de acompanhamento de safras do USDA, às 17 horas, horário de Brasília. Vamos entender se já temos ali uma área substancial para entrar no boletim de soja com a colheita já concluída lá nos Estados Unidos e seguir olhando para as consultorias privadas, para os portais norte-americanos. A gente vai traduzindo todos esses números e te trazendo para cá, para que você acompanhe e entenda o real tamanho da safra norte-americana. Mesmo que a gente tenha uma safra americana dentro do que se espera, 119,4 milhões de toneladas, a gente ainda tem estoques de soja muito apertados. São 5 milhões de toneladas a projeção para o estoque final de soja dos Estados Unidos, soja 2021-22, ou seja, um estoque mais magrinho do que terminamos a safra 2020-21. Então, atenção a esses sinais que o mercado te dá, tá certo? É importante sempre ir fazendo o cruzamento dessas informações, tá? Então, esse é um ponto. Além disso, começou o plantio da soja aqui no Brasil, senhoras e senhores. O que acontece? Mais um fator
de pressão e de atenção para as cotações na bolsa, para os mercados na Bolsa de Chicago. E as condições de clima não são as melhores, porque se espera uma regularidade das chuvas somente para a segunda quinzena de setembro. Então tem um ponto ou outro de chuva, vejam que, ó, Minas Gerais sem chuva, o Leandro me manda aqui, granizo e vendaval pelo centro-oeste de Santa Catarina. Nós temos ali, ó, Goiânia e região sem chuva, o pessoal do Direto na Fazenda conosco. Alguém me mandou que tá chovendo um pouquinho, não vou me lembrar aqui agora. Mas, enfim, aqui, ó, Uruçuí, no Pará, tem chovida por aqui, graças a Deus. Então, de repente, o Matopiba vai já poder começar a plantar, né? O Pará também. Então, a gente vai ter que olhar para essa irregularidade. O mercado já está com um olho aqui na safra do Brasil. Então, esse também é um ponto de atenção e que está já no radar dos traders para direcionar as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago, tá? Então, fique atento a isso, porque é importante a gente monitorar este quadro também plantio aqui no Brasil. Mais do que isso, nós temos também um recuo hoje dos derivados da soja. Então, o óleo de soja cai mais de 1%, o farelo de soja cai quase 1% e também acaba sendo um fator de pressão para as cotações na Bolsa de Chicago, no mercado futuro norte-americano. A gente está aqui de olho em tudo para que você fique com todas as informações que precisa, né, acompanhar na ponta da língua, tá certo? Eu tô até abrindo aqui uma outra fonte. Vamos ver se eu consigo trazer as projeções para esse relatório das 17 horas, horário de Brasília. Mas, enfim, este é o quadro que nós temos, portanto, para o mercado da soja. O que a gente tem que olhar aqui para o mercado brasileiro, além desses fatores que pressionam e que influenciam em Chicago? O dólar, que ainda está bastante volátil, nós temos a CPI da pandemia ainda em andamento, a gente tem uma tentativa, né, ali de reunião e harmonia dos três poderes, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro discursando na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta segunda-feira. Tradicionalmente o Brasil abre os discursos e hoje começa então com essa, né, a gente tem essa questão aí da abertura da Assembleia Geral da ONU e o presidente Jair Bolsonaro discursando. A gente tem o cenário político todo influenciando no andamento do mercado cambial e isso vai trazer ainda volatilidade, fora que temos as primeiras prévias ali das pesquisas eleitorais para as eleições de 2022, isso também mexe com o mercado, enfim. Então não dá para desviar os olhos do câmbio e principalmente no caso da soja para os prêmios aqui no Brasil. Por quê? Porque os prêmios estão muito elevados para a soja 2021, para o restante da safra velha, que tem sido bem comercializada nesses últimos dias. Na última semana, nós negociamos cerca de 15 milhões de sacas entre safra velha e safra nova. E o Brasil, para a safra nova, começou o plantio com os preços da soja 30% mais altos do que no mesmo período do ano passado, do que, né, no término do vazio sanitário do ano passado, nós tínhamos preços 30% mais baixos. Mas, Carla, os custos são 30% mais altos também. Exatamente. Então, uma região pela outra, claro que nós teremos regiões com custos mais elevados. É preciso entender como que a sua renda está sendo formada e como você pode protegê-la, tá certo? Fato é que os preços estão 30% mais altos e, segundo os analistas e consultores de mercado, estão dando renda para o produtor brasileiro. Safra nova. Safra velha, é claro que o produtor está sentado em cima da soja e está entendendo aí como é que os compradores vão se comportar. Mas fato é que a China, por exemplo, está pagando o prêmio que está sendo pedido ali pelos vendedores porque precisa dessa soja e não podemos nos esquecer que ainda temos problemas logísticos lá nos Estados Unidos que impedem o bom escoamento da safra americana. Então, temos ainda prêmios fortes, né, prêmios elevados aqui no Brasil e a gente precisa entender isso e não pode desviar dessa atenção dessa questão. Dólar, prêmio, Chicago e, obviamente, como você vai garantir ali o seu lucro e garantir a proteção do seu preço, tá certo? Vamos passar aqui pelos nossos comentários antes da gente chegar ali nos preços do milho, no mercado do milho. Conosco também Nova Palma, no Rio Grande do Sul, Gurupi, no Tocantins, Minas Gerais, sem chuva por enquanto, como disse o Leandro, granizo e vendaval
pelo centro-oeste de Santa Catarina, segundo o Carlos. O Rodrigo falando, né, mas o mercado gosta de aversão ao risco. É um dia emocionante, né, Rodrigo? Querendo ou não, é um dia de fortes emoções. Então, é aquele dia que temos que segurar a peruca e ficar, né, de olho vivo no que está acontecendo. O pessoal da Fazenda Araguari, Paraná sem chuva, Mundo Novo sem chuva, Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, né? Bom dia, pessoal da AgroPrime, bom dia para vocês, obrigada pela companhia. Jataí, Goiás, sem chuva nos últimos dias, sem condições de plantio até o momento em todo o sudoeste goiano. Lembrando, senhoras e senhores, que o Goiás termina o seu vazio sanitário no dia 30 de setembro, né? Então a gente tem que olhar para isso também e torcer para que as chuvas cheguem de forma adequada, pelo menos até o dia 30, para pelo menos dar início ao plantio, né? Dar condições de início ao plantio. Vamos torcer, viu, pessoal da AgroPrime? Região do Vale de São Patrício, no Goiás, sem chuvas também, nos diz o Douglas. Dona Neuza conosco, bom dia. Rondônia com chuvas, que bom. O Diogo, bom dia, Diogo, tudo bem? Bom dia, Carlinhos, meu povo do agro. Excelente semana, que seja de bênçãos e bons negócios para todos nós, né, Diogo? Que assim seja. Bom, seguimos por aqui com as nossas notícias. Vamos abrir, deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, ó. Aqui em Balneário Camboriú, chovendo, Santa Catarina. Bom dia, Quitandinha, no Paraná. Aqui choveu 60 milímetros, que beleza. 60 milímetros de chuva no Paraná. Aí sim, senhoras e senhores. Bom dia, Nordeste do Rio Grande do Sul, acumulado próximo a 150 milímetros. O milho precisa dessa chuva agora, né? Estamos com um bom avanço ali do plantio do milho safra de verão no Rio Grande do Sul. Nos informa o Elias. Bom dia, Elias. Obrigada, viu? O Luciano, bom dia. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, sem chuva. Tomara que chegue, viu? Tomara que chegue o quanto antes aí para vocês em Santo Ângelo. Aliás, adoro essa cidade. Seguimos por aqui. A dona Eliana conosco também chegou. Chegou, ó lá. Chegou quem manda no agronegócio brasileiro. Pra quem não conhece, minha mãe. Minha mãe, se perguntar pra ela onde é que tá chovendo agora, sabe. Quanto é que tá a soja na China, sabe. De tanto que eu falo na cabeça dessa mulher. Coitada, é uma santa. É nada, viu? E a Rosilene falando aqui, vai dar tudo certo, se Deus quiser, viu, Rosilene? Temos que começar a plantar essa soja e colher uma bela safra, compensar toda aquela tensão e todo aquele problema que nós tivemos ali na safrinha de milho, não é verdade? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos preços de milho, senhoras e senhores. Vamos ver como é que tá Chicago. Deixa eu abrir aqui as cotações. Gente, eu gosto quando os computadores me deixam na mão, me dá um negócio. Não vou falar ótimo, porque hoje é segunda-feira. Vamos começar com o coração leve. Mais que me dá uma raivinha, me dá. Mas vamos lá, abril. Dezembro, 5 dólares e 19 centos por bushel. Março, 5 dólares e 26. Maio, 5 dólares e 31. O julho, 5 dólares e 30. Veja você que os contratos mais longos com valores um pouquinho mais elevados. As baixas nesse momento variam de 6 a 8,25 pontos e as baixas mais agressivas também nos contratos mais próximos. Bom, nós temos para o milho uma condição semelhante à da soja. Então, pré-colheita nos Estados Unidos, o comprometimento das exportações, nós estamos ali, senhoras e senhores, com os menores embarques, né, mais baixos embarques. Hoje, inclusive, tem atualização dos embarques semanais de grãos pelo USDA, lá para os Estados Unidos, porque nós temos ali uma condição ainda de dificuldade no leito do rio Mississippi em função da passagem do furacão Aida, que deixou um estrago lascado. Então, nós temos ali cerca de 12 terminais de elevação de grãos ali no leito do rio Mississippi, que é por onde passam 60% das exportações norte-americanas para chegarem no Golfo do México e aí sair dos Estados Unidos. Destes 12, 5 apenas estão operando a plena atividade. Os outros 7 estão ali ainda ou operando parcialmente ou ainda sem operar. Os custos das barcaças, nos Estados Unidos, elevadíssimos por conta dessas questões todas, né, de estragos causados pelo furacão Aida. Então, a questão logística ainda é um problema nos Estados Unidos. Então, o milho, assim como a soja, vai sentir, né? Aqui no Brasil, a situação é semelhante, porque nós estamos na conclusão da colheita da segunda safra, então este é um ponto de pressão. Nós estamos começando o plantio da safra de verão e a safra de verão deve ter um aumento de área considerável, algumas consultorias apontando até
4% de alta, então precisamos acompanhar esse quadro, né? 4% de incremento da área na safra de milho verão. E os negócios acabam ficando menos líquidos, né, nesse momento, um pouco mais contidos, o que é natural para esse momento, porque nós temos aí a chegada da nova safra, os compradores nesse momento mais contidos, porque sabem que os preços estão elevados e apesar de não estarem nas máximas que nós já registramos no ano, estão em patamares bastante elevados, então tudo isso pesa ali para a formação das cotações do milho. A gente vai acompanhando tudo por aqui e não se pode desviar também do dólar, obviamente, e nem do cenário interno de oferta e demanda. E a demanda tende a ser maior e mais forte neste segundo semestre. Estamos também monitorando tudo por aqui. Já já a gente vai ter a nossa abertura da B3, né? Aí a gente vai entender como é que estão as cotações no nosso mercado futuro aqui no Brasil. Mas na última semana, vamos ver como é que fechou? Para a gente ter pelo menos uma referência de como vamos começar esta semana, né? Mas os negócios nesse momento são mais lentos no Brasil, né? Diante de preços menores. Vamos ver como é que os compradores e vendedores vão se comportar nessa manhã de hoje. Aliás, vou ver se eu consigo abrir aqui uma análise para a próxima semana, para essa semana. Né? O Vlamir Brandalize, ele sempre traz nos seus relatórios diários e no relatório de sexta-feira, ele coloca assim, semana que entra, o que esperar? Vamos ver se eu consigo abrir aqui e já divido com vocês. Antes, vamos dar uma olhadinha só nas nossas últimas referências. O indicador CPEA do milho, veja, fechou a última sexta-feira com uma leve queda, bem próximo da estabilidade, 0,04% de baixa para R$ 93,67, tá? Na B3, os preços também fecharam com baixas e altas. O mercado fechou em campo misto, mas na sua maior parte, nas cotações mais negociadas, com leves altas. O novembro fechou R$ 93,20 por saca, o janeiro R$ 94,60, o março 22 R$ 94,36 e o maio 22 R$ 89,53. O maio foi o contrato que caiu 0,18% para valer R$ 89,53. Fora isso, a gente tem preços em alta em praticamente todas as praças de comercialização, que inclusive pagam melhor do que os portos, né? O interior do Brasil no milho paga melhor do que os portos, o que faz com que a exportação tenha ali embarques mais contidos ainda. Então, esse milho que iria para exportação agora nesse segundo semestre, sendo redirecionado aqui para o interior do Brasil, que paga melhor. Lembrando que este é um outro item importante da nossa agenda. A SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, atualiza os dados de exportações, né, os dos nossos embarques para esta semana, né, a última semana, na verdade, o acumulado ali de setembro. Então, a gente está acompanhando essas condições também, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. E a gente vai ver se a gente consegue comentar, então, esta análise do Vlamir Brandalize para a próxima semana. E a gente vai, depois, na sequência, já falar de café, vai falar de açúcar. Hoje, preços caindo, todos acompanhando essa aversão ao risco, tá? Já posso adiantar que temos todas as commodities em queda, as principais commodities agrícolas. Então, a gente vai falar sobre elas. Vai também trazer algumas projeções iniciais ali para o mercado do boi gordo. Inclusive, senhoras e senhores, podem mandar ali as suas perguntas. Se tiver algo que eu não tenha comentado aqui, ou que vocês queiram saber um pouco mais, pode me mandar por aqui e eu vou tentando trazer tudo para vocês por aqui. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se eu consigo agora. Olha só, Paraná, Noroeste, Vale do Iva, tudo seco, consegue estar pior do que no ano passado. Mas Jesus Cristo, como é que é possível, Fernando? Vamos acompanhar. Tomara que essas chuvas cheguem aí o quanto antes, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Bom, senhoras e senhores, eu acho que eu não vou conseguir. Não, acho que vou sim. Vamos ver. É uma coisa louca, né? Para você abrir um e-mail com uma burocracia total. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui nos nossos... Na região oeste do Mato Grosso, Parecis iniciou os plantios. Que bom. Inclusive, pessoal, o Grupo Bom Futuro, já falei isso na semana passada, vou reforçar aqui. O Grupo Bom Futuro, já também, que é um dos maiores do Brasil, informou o início dos trabalhos de plantio da soja e
aponta aí um aumento de área para a soja de quase 3% para 313 mil hectares cultivado com soja, tá? Então, veja você o que nos espera para essa nova temporada. Tomara que o clima nos favoreça e a gente tenha, de fato, uma condição bastante favorável aí para colhermos uma grande safra e, mais do que isso, para a gente garantir todas as perspectivas e manter a nossa competitividade elevada. Na soja, a gente já deve ter aí os primeiros trabalhos de colheita já no finalzinho de 2021, começo de 2022, o que nos faz competitivos frente aos americanos novamente, o que não somos agora, apesar da China estar vindo comprar soja por aqui por necessidade, né? Mas nos faz competitivos já em janeiro, bem mais cedo do que em anos anteriores, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Vlamir ainda traz uma condição. Deixa eu aumentar aqui a letrinha, porque nessa jornalista. O mercado do milho começa a semana com o aumento das ofertas de grão livre, produtores buscando fazer caixa para comprar insumos e assim deve seguir nessa semana. Então a gente está acompanhando isso, justamente aquele cenário, né, que eu acabei de descrever para vocês, e o Vlamir ainda faz um adendo. Os derivados do milho estão voltando às reposições do varejo, que teve aumento da procura na semana passada devido à greve dos caminhoneiros, onde os consumidores foram mais afoitos às compras para não ter falta de alimentos em casa. E assim, alguns produtos giraram mais do que o normal para o período e agora vem as novas reposições de gôndola por parte dos varejistas, que devem voltar às reposições nesta semana e com boas expectativas de venda para setembro, com indicativos levemente pressionados para cima do lado das indústrias, que apontam crescimento dos custos industriais. Então, quer dizer, né? A gente tem como eu falei, esse mercado interno dando força aos preços do milho. Se a gente olha para as principais praças de comercialização, a gente vai ver Ponta Grossa, Paraná, R$ 91,00 por saca. Londrina, no Paraná, 86. Castro, no Paraná, R$ 90,00. Palma Sola, Santa Catarina, R$ 91,00. E por aí vai. No Mato Grosso, preços acima dos R$ 70,00 por saca ainda. Brasília, no Distrito Federal, 83. Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 86,00. E quando a gente olha para o Porto, R$ 80,00 por saca. Você vai vender para exportação? Se você é produtor, não. Vai olhar para o mercado interno, né? Segundo aqui os relatos dos próprios produtores rurais, tá certo? Norte de Minas Gerais conosco, obrigada. Oi, você pode me confirmar? Fiquei sabendo que o Grupo Amage comprou o Grupo Telhar. A gente tem essas primeiras informações, né? A gente tem a mesma informação que você, na verdade, viu, Luciano? A gente vai checar aqui, vai dar uma olhadinha e vai dar uma olhadinha aqui, saber se é isso mesmo, em quais condições essa operação aconteceu, e eu te trago essas informações ao longo do dia, tá? Neste momento não consigo ter essa confirmação. Vou até dar uma pesquisada aqui, né? Vai que já tem alguma nova informação e a gente ainda não tem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Assim que a gente tiver, a gente tá de olho nisso também, tá? E eu acho que se confirma, tá? A gente tá aqui acompanhando. Eu acho que, inclusive, essa aquisição... Deixa eu ver aqui. Olha só, o CEO do Grupo Amage, inclusive, que é o Judinei Carvalho, ele deu uma entrevista à Reuters na semana passada, e ele disse o seguinte, ó... o conglomerado agrícola Amage prevê investir R$ 2,3 bilhões este ano como parte de um plano agressivo de crescimento, expandindo sua presença em diversos segmentos da cadeia de suprimento, ao mesmo tempo em que acirra a competição com as gigantes estrangeiras Cofco, que é chinesa, e a Cargill, né? Em uma rara entrevista, realmente, o Judinei é mais discreto, né? Disse a Reuters que a demanda por commodities agrícolas brasileiras, impulsionada especialmente pela China, dá suporte ao plano da companhia de crescer por meio de aquisições e projetos Greenfield, ou seja, focados na sustentabilidade. A expansão da Amage ocorre em meio a um bom mercado de grãos, um boom no mercado de grãos brasileiro, guiado pelos altos preços, né? Por isso que a gente tem essa projeção de crescimento da área da safra de verão, de milho e tudo mais. A Amage, que produz, processa e negocia grãos, está construindo 2 novas unidades de fertilizantes, uma em Mato Grosso, onde a empresa está sediada, e outra em Rondônia, que é uma das novas fronteiras
agrícolas ali do agronegócio brasileiro, tá? Anteriormente, a companhia já havia divulgado que também está construindo sua primeira instalação de biodiesel em Lucas do Rio Verde. Isso a gente já havia noticiado por aqui, com obras em andamento ao lado de uma planta processadora de grãos mantida pela empresa no município há mais de 10 anos. O que disse o Judinei, abre aspas, estamos em todos os ramos da cadeia, citando relacionamentos com cerca de 6 mil agricultores, além da produção própria da companhia. A forma como somos estruturados faz nossa tomada de decisão ser mais rápida se comparadas a ABCD, que é a Archer, né, a Bunge, a Cargill e a Louis Dreyfus, né? Então, a gente está nesse acompanhamento aí do Grupo AMAGGI e no seu plano de se expandir com 2,3 bilhões, né? Um investimento gigantesco, viu, Luciano? A gente vai acompanhar a continuidade dessas informações e vai te atualizando por aqui, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho... Frederico, a gente está acompanhando essa situação, que ele pergunta aqui, ó, Boi China voltou? A gente está acompanhando. Até a semana passada ainda não tinha acontecido, mas estamos aqui acompanhando e assim que sair, a gente vai dar essas informações para vocês em primeira mão. Vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado de café. O mercado hoje começa ali o seu dia em queda, acompanhando todas as commodities, não só as agrícolas, mas como eu falei, é um dia de aversão ao risco, então é um dia de baixa para todas as commodities. O mercado deve seguir apresentando volatilidade e se baseando na questão climática. O Brasil sofreu muito com a safra passada e deve colher prejuízos também na próxima temporada. O mercado sabe, inclusive, que a safra, né, a próxima safra do Brasil não deverá ser tão grande quanto se espera e, portanto, tem fundamentos importantes, mas neste momento passa por essa correção e agora a gente vai dar uma olhadinha, ó, vamos ver como é que tá Nova York nesse momento. Os preços caindo, voltam a perder mais de 2%. Lembra que eu falei, né? Tava caindo mais de 2%, diminuiu um pouquinho a queda, agora aprofundou novamente. Dezembro, $1,82 mais 45 por libra peso, 2,12% de queda. O março, $1,85 mais 25, 2,09% de baixa. O maio, $1,86 mais 60, 2% de recuo. E o julho, $1,87 mais 35, caindo 1,99%. Perceba que você também não pode desviar a sua atenção do dólar, porque ele tem ajudado, inclusive esse dólar acima dos 5,20, já chegou a bater os 5,30, voltou na última sexta-feira, fechou com R$ 5,28. Ele é direcionador importante para a formação das cotações aqui no Brasil, que seguem também bastante elevadas. Eu estou falando de referências na casa de, vamos ver, perceba você o que eu estou falando para preços de café. Vamos abrir aqui, ó. Na última sexta-feira, indicador CPEA Esalq fechou com alta, 0,39% a R$ 1.074, R$ 1.074,55 por saca. Indicador CPEA Esalq para o Arábica. Para o Robusta, R$ 762,89, uma alta também de 0,66%. Para o café Arábica cereja descascado, todos os preços acima de R$ 1.000 ainda, R$ 1.100 por saca. Poços de Caldas se destaca com R$ 1.205 e uma alta na última sexta de 0,42%, tá? Preços do açúcar e mercado agora. Mercado acompanhando as demais commodities em queda. São perdas de mais de 1% também agora. Vamos abrir as cotações para o açúcar na Bolsa de Nova York, lembrando que recuam também as cotações na Bolsa de Londres e para o café Conilon não é diferente no mercado inglês. Outubro, 18 mais 91 por libra. Março, 19 mais 62. Açúcar agora. Maio, 19 mais 9 e o julho, 18 mais 45, também perdendo aí mais de 1%. E parte dessas baixas, né, embora elas acompanhem as demais commodities, elas sentem forte a pressão do petróleo, que, como eu disse lá no começo do Bom Dia Agro, é um dos destaques desta manhã de segunda-feira. O petróleo está trabalhando abaixo de $74 por barril, com essa aversão ao risco e de olho na produção do Golfo, lá nos Estados Unidos, e mais do que isso, nesse final de
semana, ontem, no final do dia, a OPEP informou que vai manter o acordo de produção de petróleo em outubro, segundo disse o ministro iraquiano, e os mercados, né, sucro alcooleiro, sucro energético, como queiram, e o mercado de petróleo são mercados muito relacionados, portanto, essas baixas agressivas que nesse momento passam de 2,5% para o petróleo WTI pesam diretamente sobre o mercado de açúcar. E o mercado de petróleo, açúcar, café e soja já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Então, tudo isso que a gente comentou por aqui já está em destaque para você ali na nossa página inicial, certo? Bom, falamos dos principais mercados, eu vou passar rapidamente pelo mercado do boi gordo, porque na sequência do Bom Dia Agronegócio, eu já não vou nem trocar de estúdio, já estou aqui para na sequência a gente já começar a falar sobre a questão da falta de glifosato. Há alguns meses nós fizemos uma entrevista aqui com o Eduardo Lima Porto, diretor da consultoria agroeconômica Lucro do Agro, e o Eduardo trouxe esse alerta, vai faltar glifosato, talvez não nessa safra, mas há problemas nas origens de matéria-prima, há problemas de frete, de logística marítima para esse produto chegar aqui, é uma demanda muito maior do que na safra anterior. Atenção! O Eduardo foi duramente contestado no site, em outros portais, e hoje o Eduardo Lima Porto volta para novamente detalharmos essa situação e trazer mais informações atualizadas sobre o atual momento, porque já há produtores em diversas partes do Brasil relatando problemas com a chegada do seu glifosato, que já compraram, ou a dificuldade de comprar glifosato. Então, fique atento, porque terminou o Bom Dia Agro, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Bom, Scott Consultoria e o mercado do boi gordo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pressão de baixa continua nesse início de semana. Vamos entender como é que ficam aí as cotações, né, nesse começo de semana. Lembrando que entre 11h30 e meio-dia, a Alexander Horta assume esta bancada para te trazer mercado atualizado do boi gordo, informações quentinhas, tá? No acumulado da semana passada, as cotações do boi gordo recuaram R$ 6,00 por arroba, ou 2%, informações agora da Scott Consultoria. O preço da vaca gorda caiu R$ 7,00 por arroba, 2,5% de queda, e a novilha gorda registrou uma baixa de 8%, R$8,00 ou 2,7%, tá? Segundo o levantamento da Scott, no mercado paulista, R$ 302,00 por arroba, vaca gorda R$ 285 e novilha gorda R$ 299,00, tá? Respectivamente, são preços, lembrando, brutos e a prazo. O mercado do boi gordo segue pressionado com essas incertezas aí em relação ao mercado chinês. Como eu falei, imagino que já a gente deve ter o restabelecimento dessas exportações para a China, porque o caso da vaca louca foi encerrado, né, inclusive pela Organização Internacional de Saúde Animal. A gente está acompanhando, então estamos de olho nessas condições todas, tá? Vamos monitorar. Vamos acompanhar. E, obviamente, a nossa demanda interna tá em foco também e está ainda mais contida. E a gente já sabia que o mercado de boi gordo ia ser pressionado de fato aí nesses últimos dias, nesses próximos dias. E assim tem se dado, né? Os frigoríficos retomaram os abates na última semana e sinalizaram que os embargos podem ser suspensos já o quanto antes, tá? Essa foi uma informação nos passada, inclusive, pelo Iago Travagini, que é analista de mercado da Agrifato, uma das consultorias pecuárias mais importantes do Brasil, tá? Senhoras e senhores, vamos concluindo aqui com o que já é notícia no nosso site, né? Pra gente passar também pela agenda e concluir o nosso Bom Dia Agronegócio. Janet Yellen diz que default da dívida enfraqueceria os Estados Unidos de forma permanente. A Janet Yellen, que é secretária do Tesouro, né, dos Estados Unidos. Então, ela no domingo fez um novo pedido ao Congresso americano para que se aumente o teto da dívida, e várias decisões ali na política econômica dos Estados Unidos estão sendo definidas. Já falamos sobre o petróleo e o açúcar, essa questão da OPEP mantendo ali o acordo de produção. Chinês Evergrande começa a pagar com imóveis investidores em produtos de gestão de patrimônio. É aquela situação também que eu detalhei ali no Bom Dia Agronegócio. Democratas da Câmara dos Estados Unidos admitem redução em projeto de 3
é enorme esse número, né? 3 bilhões e 500 milhões de dólares do presidente Joe Biden. Falha em subestação de energia no Rio Grande do Sul, não, no Rio de Janeiro, no sábado, não tem relação com a crise hídrica, diz a Organização Nacional de Sistema, né? E a ONS nos informou que foi uma falha técnica o que aconteceu no Rio de Janeiro, porque deu essa falha técnica, teve problema no abastecimento, já ficou aquela maluquice, não, é a crise hídrica. Gente, a crise hídrica é muito séria, calma, mas nem tudo é a crise hídrica e as falhas vão acontecer. Então, falha técnica lá na subestação de energia de Furnas, localizada ali no Rio das Ostras, né? Ações asiáticas recuam sob pressão da Evergrande com feriados Japão, Coreia do Sul e China, nessa segunda-feira. Mercado da soja já aberto para você. Tem também a previsão do tempo já completinha para essa segunda-feira, com informações da Clima Tempo e Somar Meteorologia. E vamos dar uma olhadinha na nossa agenda. Segunda-feira, tradicionalmente, é dia de relatório semanal de acompanhamento de safras lá do USDA, Condição das Lavouras, 17 horas, horário de Brasília. Você vai ter ainda, meio-dia, embarques semanais dos Estados Unidos e às 15 horas, a SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, atualiza as nossas exportações aqui do Brasil. E todos esses dados a gente te traz em primeira mão por aqui. Às 16 horas, o USDA também vai apresentar a produção de leite lá nos Estados Unidos, tá? E a Bolsa de Cereais de Buenos Aires vai reportar o informe de comercialização semanal, como faz todas as segundas-feiras, tá? No mercado financeiro, uma agenda mais curta. Boletim Focus, já também disponível para você por aqui. O levantamento semanal dos preços dos combustíveis, trabalho que o Jonathan Simeão também toda segunda-feira traduz e traz aqui para o site. E às 11 horas, nos Estados Unidos, a Associação Nacional de Construtoras vai divulgar o índice de mercado imobiliário, tá? Então, estamos aqui acompanhando tudo isso, certo? Já abre dólar, abre B3, né? Nosso mercado futuro aqui no Brasil. E você vai checar todas essas informações, né? De olho, atenção, viva, e no noticiasagricolas.com.br tem tudo para você. E terminando esse Bom Dia Agro, continue, se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, continua. Você que está no Instagram, vai direto para o noticiasagricolas.com.br para conferir a entrevista com o Eduardo Lima Porto sobre glifosato e a falta deste produto que já começa a ser relatada em diversas partes do Brasil. Lembrando que o nosso plantio já começou e precisamos ter glifosato, porque a nossa agricultura ainda é dependente deste produto. Olha só. Algodoeira Eliane, bom dia, e o algodão vai continuar caindo? Qual a expectativa de curto prazo? Olha só, Eliane, Algodoeira Eliane, pessoal da Algodoeira Eliane, a gente tem hoje um dia muito ruim para as commodities, então hoje é um dia de queda aí para os preços do algodão, que inclusive estão caindo 2%. A gente vai precisar entender como é que vai ficar o consumo global e os estoques diante desse avanço da variante Delta, né, que na China tá pegando. E a China é componente importantíssimo para o mercado de algodão. Então, vou fazer o quê? Já vou trazer essas informações mais detalhadas para você. Vou levar essa sua pergunta aí para os nossos especialistas, os nossos consultores e analistas de mercado. E vou te trazer aqui uma última informação que nós tivemos do CPEA, também destacando e detalhando um pouco mais desse mercado. Veja. Os preços da pluma seguem em queda no Brasil, influenciados pelo aumento da oferta no spot nacional e também por desvalorizações externas. Então, caso essas desvalorizações continuem acontecendo, os nossos preços por aqui continuarão pressionados, tá? Atenção ao dólar, que é o fiel da balança. Mesmo assim, a liquidez não é expressiva, o que pode estar atrelado às oscilações do dólar nos últimos dias, que eu acabei de dizer. Segundo colaboradores do CPEA, os compradores vêm pressionando os valores pagos por novos lotes, sinalizando dificuldades em repassar os atuais custos para os produtos manufaturados. Alguns vendedores, por sua vez, cedem e negociam novos lotes a preços ligeiramente menores, enquanto outros se voltam ao beneficiamento e também se atentam a dados sobre oferta e demanda mundial. Então, a gente vai acompanhar o quadro de oferta e demanda mundial, né? E a gente vai te atualizando de tudo por aqui. Vou colocar o algodão na nossa pauta, ver se a gente, inclusive, já faz um boletim de mercado especial para essa cultura. Eu te convido para estar sempre conosco aqui no Notícias Agrícolas e a gente vai monitorando junto contigo, tá bom? Parabéns. Sim, deixei isso para o final, viu, Ricardo? Vou chegar lá. O Thiago, estranho isso, tudo começa na China. Tudo, Thiago.
O que acontece lá? A China deu uma tremidinha, o mundo inteiro entra num furacão, num terremoto, tá? Os números que chegam da China, Thiago, são gigantes, né? Então, sim, tudo que acontece por lá tem reflexo direto em todos os mercados e a gente está acompanhando, como é o caso dessa incorporadora, né? A Evergrande China, ou China Evergrande, né? E de fato, tudo que acontece por lá abala todos os mercados e respinga em todos nós. E a gente precisa, não dá para tirar nunca a China do radar, tá? Lembrando que a China é um dos nossos principais clientes. E então, sim, tudo começa por lá e a gente tem que ficar atento. Mas quando a gente fala de comércio, né, a gente precisa ser pragmático, né? A gente precisa ser pragmático. A China é nosso cliente, não é para baixar a cabeça, não. É para olhar com pragmatismo quando o assunto é negócio, comércio, né? E agora sim, o Ricardo lembrando aqui, ó. Parabéns aos gaúchos pelo nosso dia. Parabéns a todos os gaúchos. Hoje é dia 20 de setembro. É dia do gaúcho. Então, você gaúcho, você gaúcha, parabéns pelo seu dia. O agronegócio, né, me deu esse presente. Grandes amigos gaúchos. Inclusive, o que vem agora, às 9 horas, agora na sequência do Bom Dia Agronegócio, o senhor Eduardo Lima Porto, é um gaúcho daquele, gaúcho da fronteira. É esse, Eduardo Lima Porto. Então, parabéns a todos os gaúchos e gaúchas neste 20 de setembro de 2021 pelo seu dia. 9 horas, 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui cedinho. E você não vai deixar de seguir esse perfil aqui, ó. @jornalista da soja, vou deixar aqui nos comentários, para ficar com as informações do fechamento do mercado, tá? Então, ó, atenção, senhoras e senhores, a gente termina por aqui, mas já já eu volto pra gente falar mais sobre glifosato. Até amanhã, boa segunda-feira pra você, bom trabalho, boa semana. Até mais.